Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o valor do inegociável. Sabe, tem coisas na vida que são inegociáveis e eu quero que você conheça o valor disso hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo e ouça o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Pessoal, hoje a palavra ministrada ao meu coração se encontra no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 7, a partir do versículo 55. A palavra do Senhor vai nos dizer: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre a história de um homem chamado Estevão. Estevão, ele foi escolhido ali entre os apóstolos em um momento em que algumas pessoas começavam a murmurar na distribuição de alimentos, precisavam de pessoas para servir. Então, os discípulos decidiram: olha, escolham dentre os homens aqui pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo, para nos ajudar nessa tarefa. E Estevão foi escolhido por ser de boa reputação e por ser cheio do Espírito Santo. E após ele ser escolhido ali, as pessoas viam que através da vida dele aconteciam grandes coisas, muitos sinais e maravilhas, muitas coisas aconteciam. E de repente, as coisas começaram a se apertar para ele, vamos dizer assim. Começou ali a haver as perseguições, né? Só que não tinham nada para falar contra ele, sabe? Não tinha ninguém. Então o que foi necessário fazer? Subornar outras pessoas para inventar mentiras sobre ele. E aí essas pessoas inventaram mentiras a respeito dele, falando que ele falava que Jesus ia destruir o templo, que estava contra a lei de Moisés. Então eles pegaram Estevão e o levaram para o Sinédrio. E ali perante os sacerdotes foi-lhe feita a seguinte pergunta: e aí, traduzindo para as minhas palavras, e aí, Estevão, tá certo isso que eles estão falando, é isso mesmo? E Estevão usou daquele momento de sua defesa para poder pregar para eles. Ele começou a falar sobre a palavra, começou a declarar a palavra de Deus naquele lugar. E aí no final, quando ele ficou muito tempo ali falando, ele vira no final e fala com ele assim: gente, vocês não acreditam, o coração de vocês é duro, tipo, né, que é isso? Então eles se enfureceram. Com muita raiva, eles arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejavam. Só que se você leu aí nessa capa, o título dessa mensagem, é para nós falarmos do valor do inegociável. Estevão, ele não quis negociar naquele momento, sabe? Ele podia ter negociado a sua defesa, mas ele escolheu fazer aquilo que ele foi chamado, que era servir. Sabe, é muito triste nós pensarmos que, por causa da dureza de coração de muitas das vezes pessoas morrem. Quantas pessoas morreram por falar a verdade? Sabe, quantas pessoas morreram por pregar o evangelho da verdade? Isso não é diferente hoje. Muitas pessoas são atacadas por simplesmente não negociarem aquilo que é inegociável. Sabe por quê? Porque há um valor no chamado. Ele foi chamado para servir e ele decidiu morrer servindo. E ele foi tão fiel a Deus e ele era tão cheio do Espírito que antes dele ser apedrejado, ele vira e fala assim: olha, Deus, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E outra coisa, Senhor, não lhes impute este pecado, ou seja, não acusa eles, Deus, deixa pra lá. Ele estava sendo morto, apedrejado, sem noção do que é isso. Ele estava ali a ponto de perder a sua vida. E ele olha para aquele povo e fala assim: Jesus, deixa, não impute pecado sobre eles, não.
Deixa pra lá que eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe, uma pessoa cheia do Espírito, ela consegue compreender o valor nas coisas que não se pode negociar. Sabe, há valor em passar um tempo com a sua família e isso não pode se negociar. Há valor em você tirar um tempo para meditar na palavra e isso não se pode negociar. Por que ele era tão cheio do Espírito? Tão cheio do Espírito. Ele compreendia de tal forma a palavra que a palavra estava na ponta dos seus lábios. Quando foi o momento dele se defender, ele decidiu assim, eu vou pregar a verdade, porque isso quer servir para mim. O mais lindo é que naquele momento que todos se enfureceram contra ele, ele disse, olha, ele olhou para os céus, fixou os olhos nos céus, viu a glória de Deus e viu Jesus à direita de Deus. E ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Não sei se vocês conseguem compreender, mas todas as vezes que alguém se coloca de pé é em sinal de reverência, sabe? É muito raro você ver um rei, uma autoridade, não é verdade? Se colocando de pé, até nas histórias dos filmes, as pessoas chegam e se prostram. Quando ele se coloca de pé para alguma situação assim, sabe? E nesse momento Jesus fica de pé e ele vê Jesus de pé. Sabe? É como se, no meu ponto de vista, Jesus estivesse vendo e falando assim, ei, pode ficar em paz, sabe, comigo. Eu estou em pé porque eu honro essa sua ação. Você decidiu defender a palavra até o fim. Você decidiu permanecer fiel até o fim. Você não negociou. Você encontrou o valor no meu espírito e você não negociou. Você podia ter negociado a sua defesa, você podia ter inventado qualquer coisa, por medo até, para fugir daquela situação, mas você decidiu não negociar. Compreenda hoje, tem coisas que não podem ser negociadas. Sabe? Só que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que você negocie. Negocie o seu tempo, negocie as suas atividades, negocie, troque. Sabe? Deixe de fazer aquilo que é certo para aquilo que não é errado, mas é aquilo que rouba o seu tempo. Não negocie hoje coisas imprescindíveis. Encontre o valor. Encontre na sua vida aquilo que realmente tem valor para você. O que tem valor para você? É a sua família? É o que tem valor para você? É o seu tempo com Deus? O que tem valor para você é louvar? O que tem valor para você? Encontre o valor e não negocie. Porque o verdadeiro valor está nas coisas que são inegociáveis. Porque se realmente algo é valioso para mim, eu não negocio aquilo. E se vier outra coisa tentando roubar o meu tempo, eu não vou negociar. Suas amizades são importantes para você, então não negocie. Pare de ficar dando desculpa. Não negocie. Sabe, todas as vezes que você tiver a oportunidade de orar, de ler a palavra, eu confesso que outro dia eu fui fazer um estudo ali de uma palavra, foi algo sobrenatural que eu falei assim, gente, Deus quer mesmo me falar alguma coisa através dessa palavra, porque enquanto eu estava estudando, meu telefone tocou 3 vezes, toda hora era alguma coisa que acontecia, eu fiquei assim, gente, eu conseguia perceber a distração tentando me roubar, e eu falava assim, realmente tem alguma coisa aqui que o Senhor quer me mostrar, e eu não vou negociar. É importante para mim, sabe? Ser cheio do Espírito Santo tem que ser algo importante para você. Não pode ser negociável. Só que hoje em dia nós negociamos tantas coisas na nossa vida por qualquer outra coisa que não tem valor. E aí quando nós perdemos aquilo que é de tão valor, aí que a gente reconhece, a gente fala assim, nossa, realmente. Quantas das vezes nós temos pessoas ao nosso lado e nós não damos valor. Pelo contrário, nós perseguimos, nós blasfemamos, nós inventamos mentiras, sei lá. Nós não fazemos não, em nome de Jesus. Mas alguma coisa. E quando a pessoa sai, a gente fica assim, nossa, realmente essa pessoa era importante. Ela tá fazendo falta. A gente percebe muito valor quando a gente sente falta. Só que não espere sentir falta para você perceber o valor. Não negocie enquanto você está perto. Se você tem a oportunidade de estar perto, fique perto, aproveite os momentos, sabe? Não negocie porque há valor no inegociável. E Estevão, ele foi fiel até o fim. E eu confesso que às vezes dá uma tristeza, na verdade, é uma tristeza e uma alegria, sabe? Mas é uma tristeza de ver pessoas matando pessoas,
simplesmente por inveja. E agora eu não tô falando de morte física, não, talvez de morte espiritual, talvez você tá atacando alguém ou sendo atacado por alguém simplesmente por inveja da verdade, de pessoas pregarem a verdade. Ou você tá atacando ou sendo atacado por pessoas, por simplesmente você permanecer fiel ao seu propósito. Talvez você tá vivendo uma luta e uma batalha aí, seja espiritual, não é verdade? Porque você decidiu se posicionar e se manter de pé sobre a sua decisão. Talvez você está vendo tudo bagunçado, não compreende porque você decidiu ser fiel até o fim. E essa história eu falo que ela nos entristece um pouco simplesmente por ver uma pessoa sendo apedrejada por pregar a verdade e ao mesmo tempo falar assim: Senhor, não acuse eles, deixa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Será que nós faríamos isso? Será que nós conseguiríamos reconhecer o amor de Cristo por eles, mesmo eles nos acusando e nos apedrejando? Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas com raiva, porque por causa de situações, não sei, por causa de qualquer coisa que aconteceu, e nós nos esquecemos que Jesus a ama da mesma forma que Ele nos ama. Vamos hoje aprender a encontrar o valor nas situações e nas coisas. Porque Estevão, ele era reconhecido por ser cheio do Espírito, por ter boa reputação. Pelo que você é conhecido? Sabe, é muito lindo quando você é tão cheio e você não percebe isso. Você tá com tanta constância com Deus, você tá tão assim preocupado em agradar a Deus e você busca ser fiel em todas as coisas e sem perceber, muitas das vezes, de repente chega alguém ou chega uma conversa até você de pessoas que falaram assim: nossa, você viu como é que a fulana busca a Deus? Nossa, essa fulana, ela tem uma vida com Deus, né? Nossa, essa fulana tem uma boa reputação, nossa, essa fulana é gente boa, ela é assim organizada com as coisas de Cristo. Nossa, olha fulano, gente, fulano é aquele fulano ali ora. Olha, você sente a presença de Deus quando ele tá falando, quando ele ou ela tá pregando. Sabe, é tão lindo quando você encontra o valor. E por você encontrar valor, você se dedica a esse valor e as pessoas reconhecem esse valor tudo porque você não negociou. Não negociou o tempo na busca daquilo que é precioso. Sabe, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é um penhor, ele é precioso em nossas vidas, sabe? Nós precisamos compreender o que ele quer falar conosco. Nós precisamos caminhar na verdade do Espírito Santo, porque ele vai nos convencer ali, ele vai nos instruir no caminho da verdade, ele vai em todo o tempo falar assim: aqui não, aqui pode, faz isso, não faz, fala isso, fica calada. E nós, quando compreendemos isso, vamos entender: eu preciso ser fiel a ele até o fim, porque ele é fiel a mim. Jesus, ele foi fiel, mesmo no meio do caminho, ele sentindo o peso, sabe aquele peso da dor, mas ele falou assim: olha, a vontade do meu Pai, com as minhas palavras traduzindo, a vontade do meu Pai é inegociável. Meu Pai encontrou valor nessas pessoas e ele escolheu chamá-los de filhos. Então, por que eu vou negociar o que o meu Pai não negocia? Você já parou para pensar na visão de Deus o que seria inegociável para ele, que você muitas das vezes negocia? Começando pelo tempo com ele. A gente até lê a palavra às vezes, a gente até ora às vezes, a gente fala de Deus para as pessoas às vezes, mas e o tempo com ele? Você tem passado tempo com seu pai? Nós estamos vivendo um tempo em que ele tem nos convidado a passar tempo com ele. Os dias são maus e as coisas vão se estreitar cada vez mais. Mas se nós estivermos com ele, nós vamos ver os céus abertos. Nós vamos reconhecer a glória de Deus. Nós vamos compreender a grandeza que é servir a Deus. E nós vamos querer fazer isso por toda a eternidade. Nós vamos compreender por que Estevão fez isso. Ele não fez isso simplesmente: vou fazer aqui porque eu tô à toa mesmo. Ele encontrou o valor, ele compreendeu a essência de quem Deus era, de quem Jesus é. E por compreender, ele decidiu ser fiel até o fim.
e não negociar isso. Quantas pessoas na Bíblia não negociaram a sua busca? Por que nós vamos negociar? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não negociaram se prostrar perante um Deus que não era o Deus de verdade, que não era o único Deus. Eles não se decidiram ali se prostrar a uma imagem, eles falaram assim, não, só um Deus. Se necessário for, me lance no fogo, me lance na fornalha, quer saber, aqueça 7 vezes mais, eu não tô nem aí, porque eu sei que se for pra mim morrer, eu vou estar com Ele. Tudo que importa é Ele. Então eu não vou negociar. Eu não vou negociar decisões importantes na minha vida. Eu não vou negociar a minha salvação. Já chega de negociar a minha vida, de negociar a nossa felicidade, de negociar as coisas de Cristo por qualquer coisa. Já chega. Me lance no fogo. E após serem lançados, tinha o 4º homem. Na verdade era o primeiro, mas ele estava lá. Ele estava lá junto com eles. Você entende que ficaram 4 homens lá dentro. Foram lançados 3, mas lá estavam 4. Jesus, não importa o lugar. Se você decidir não negociar, Ele vai estar com você. Se você decidir não fugir, Ele vai estar com você. Tem muitas coisas que Ele pode te pedir que talvez seja bem complicado de fazer. Mas não negocie. Não negocie. Permaneça fiel a quem você é e a quem o Senhor te chamou para ser. Seja fiel em pregar a palavra, seja fiel em falar a verdade. Seja fiel em ser de verdade. Espero que você compreenda o valor que há em servir a Deus. Eu espero que você compreenda o valor que Jesus vê em você. Muitas das vezes nós não vemos, não é verdade? Nós nos esquecemos. Mas compreenda que tem coisas que não podem ser negociadas. Não negocie aquilo que não pode ser negociado. É sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Se você gostou dessa palavra, sabe, medite no capítulo 6, no capítulo 7 do livro de Atos. Deixe o Senhor falar ao seu coração, deixe o Espírito Santo te conduzir nessa mensagem que declara a história aqui de Estevão. E como ele foi fiel e como ele compreendia a palavra, como ele era cheio do Espírito Santo. Compreenda essa palavra nesse dia e que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário e que o Senhor possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém.